Gata, então vamos lá. O primeiro caso aqui eu acho que vai ser um speaking test, né? Que é conversação. Introduce yourself to your classmates, say your name, age, profession, hobbies, and daily routine, mention time. So, aqui você vai falar coisa simples. Você vai falar seu nome, my name is David, I am... Quantos anos? Não esquece que para idade é sempre I am e não I have. I am 15. I don't know. Esqueci sua idade. Tô sendo boa com 15. Porque ela tá na mochila. Idade. Então presta atenção na idade. É sempre I am, é o verbo to be mesmo. I am 25. I am 26. Whatever. Nunca I have. Profissão. Sempre que você falar profissão, você tem que colocar o artigo antes. Tipo, I am a... Esse A aqui, que é o artigo, I am a... Você é contador, né? Accountman. Acho que é isso que é contador. Esqueci, peraí. Deixa eu olhar aqui. Contador. Accountant ou counter. Inventa um. Mas sempre colocar... Esqueci que é contador, acho que é accountant. Não. Mas sempre colocar esse artigo na frente, que é com N. Esse artigo aqui na frente do... Não é isso que eu quero, não. Esse artigo aqui na frente de profissão sempre tem, não pode esquecer, tá? Se a profissão começar com vogal, com a N, se for consoante, só o A. Tipo, I am a teacher. Consoante o T, então é esse A aqui bonitinho. Você já deve saber disso, mas estou explicando tudo, foda-se. Mas a pessoa ser boa nasal, não é uma coisa. Hobbies, você vai falar que você gosta. Faz uma coisa fácil. Eu gosto de jogar videogame. Pronto. I like to play video games. Read a book. Alguma coisa assim. E daily routine, você fala que você só trabalha. Pronto, acabou. Ótimo. Número 2. Number 2. Interview your classmate using the following questions. Speaking de novo, então provavelmente você vai fazer perguntas para sua sala, né? How often do you watch soccer on TV? Esse how often é com que frequência? Frequência. Então você vai perguntar, I watch TV every day. Eu assisto televisão todo dia. Eu assisto televisão uma vez por semana. Você vai usar muito, tipo, essas palavras aqui, once. Eita. Once, twice. É só isso. Depois 3 times, 4 times. Ou never. Você pode falar usually I watch TV at night. Normalmente eu assisto TV à noite. Na verdade, todas as noites, né? Porque a frequência que eu estou perguntando é every night. Entendeu? Então sempre usa essas palavras. Once. Once, twice, 3 times, 4 times, never. Every time. A frequência. Isso é muito importante. How often é frequência. Fácil também. Próximo.
Number 3. Aqui é prestar atenção mesmo, tá? Put the sentence in the correct structure. AFF, afirmativo, interrogativo, negativo. Todas as frases, geralmente, assim, quando você está aprendendo inglês, eles sempre colocam na afirmativa, que é na estrutura correta, assim. Você está dizendo alguma coisa, tipo, the nurse is at the hospital. Só a enfermeira está no hospital. Aí ele pede para você colocar na interrogativa, você sempre passa o verbo auxiliar para frente do sujeito. O sujeito da frase é enfermeira. Olá, enfermeira. The nurse, então você vai passar o verbo auxiliar. Verbo to be, você tá de boa, né? Quais são os verbos que acompanham o sujeito, né? Se não tiver de boa, você me fala que eu faço uma listinha para você lembrar. Então, interrogativo, você sempre vai passar o verbo auxiliar para frente do sujeito. Nesse caso, que é o verbo to be. O verbo to be é um verbo irregular, por isso que é is. Para a terceira pessoa, que é a enfermeira ou enfermeiro. Is the nurse at the hospital? Ponto de interrogação. Negativa, você vai negar the nurse isn't or is not at the hospital. O primeiro ali, there is a dog in that house. There is. There is. É ter. No sentido de existir. Ao contrário do to have, que também é ter, mas é no sentido de posse. Entendestes? Se for no singular, there is. Se for no plural, there are. Mesma coisa aqui, afirmativo, there is a dog in that house, tem um cachorro naquela casa. Interrogativo, você vai pegar o verbo auxiliar, que é o is, que aqui é there's, porque ele contraiu, né? Então, there is, então a interrogativa, is there a dog in that house? Negativa, there isn't a dog in that house. A letra B aqui é past simple. Então é terceira pessoa do plural, they, você usa do, negativo. Aqui está negativo, você vai fazer afirmativa. They play the guitar. Nesse caso do presente simples, quando é afirmativo, você não usa they do play the guitar. Se você usar esse they do play the guitar, você está tipo assim, enfatizando, entendeu? Eles realmente tocam guitarra. No caso aqui não precisa. Então afirmativa, they play the guitar. Mas para interrogativa você vai usar você vai usar o verbo auxiliar, você vai passar para frente do sujeito. Nesse caso aqui está meio complicado porque a interrogativa pode ser de duas formas. Você pode perguntar se eles tocam violão. Do they play the guitar? Ou você pode perguntar negando também, né? Eles não tocam violão. Então essa pergunta aqui tá meio que pode te jogar pro buraco aqui, meio contraditório, porque pode duas questões aqui nesse interrogativo, porque aí você imagina que você faz do jeito que você quiser, né? Você pode perguntar né, sem estar negando e pode perguntar negando. O C aqui, my father has a car. O have, ele, to have, nesse caso aqui é de posse, entendeu? É diferente do there is. Por isso que é has. E é has porque é a terceira pessoa no singular. Quando você for fazer a pergunta, does my father have a car? Quando você faz uma pergunta, o verbo volta para o seu sentido normal, entre aspas. Entendeste? Acho que é isso, né? Number 4. Use some and no to complete the sentence following the example.
Esse aqui que você falou que estava na dúvida, né? Que você não sabia a diferença deles. Bem fácil. Para isso nós vamos no livro que ela criou. Próximo vídeo, só um minuto. Então vamos lá. Book 3. Talk That Talk, Book 3. Tem que mudar essa capinha aqui, porque agora eu não estou em Caeté mais. Vamos lá, no meu livro 3, na página 19, nós temos Indefinite Adjectives. São adjetivos indefinidos, que some, and, no, and none. Então vamos lá, página 19. Página 19, aqui. Indefinite Adjectives, some, and, no, and none. O some, alguns, alguma ou algumas é utilizado em sentenças afirmativas. Isso é utilizado em frases interrogativas quando se deseja fazer um oferecimento, um pedido ou quando se espera uma resposta afirmativa. Então, quando você usa o some numa pergunta, porque todas as perguntas, teoricamente, é com N. Mas quando você quer uma resposta afirmativa, ou quando você sabe que é uma resposta afirmativa, você usa o some. Por exemplo aqui, there are some toys in Camila's bedroom. Tem alguns brinquedos no quarto de Camila. Marcos would like to go to the party with some friends. Jessica is swimming with some athletes. Where can I buy some vegetables? Tá vendo que essa pergunta aqui, usei some, porque eu perguntei para você na expectativa de você saber onde que vende. Porque senão seria o N. No caso aqui, o N, alguns, alguma, a mesma coisa. É utilizado em sentenças negativas e interrogativas. Are there any cars on the street? There aren't any cars in the street. O no, como adjetivo, significa nenhum, nenhuma. O no realmente é nada mesmo, assim, usando sentenças negativas. There are no cars on the street. There are no children at school. A diferença do N para o no na sentença é a forma de utilizá-los, pois o significado é o mesmo. Por exemplo, você usou o que? Esse exemplo aqui. Deixa eu colocar amarelinho aqui. Esse exemplo aqui, ó, there aren't any cars on the street. Não tem nenhum carro na rua. Aí você me pergunta, por que eu não posso, no lugar do N, eu não uso no? Já que os dois têm o mesmo significado. É porque senão você vai negar duas vezes, porque você já colocou esse aren't aqui, que é o are not. Aí você colocar o are not no cars, você está negando duas vezes. Então, there aren't any cars on the street. Se você quiser usar o no nessa frase, você pode. Só que aí você vai falar, there are no cars on the street. Igual aqui, ó. There are no children at school. Entendeu? Essa é a diferença. Agora vamos voltar lá para o seu exercício. Então aqui é o exercício número 4. Usa some, algumas, para frases positivas mesmo. E você usa numa pergunta quando você sabe que a resposta vai ser algo positivo. N é para negar nenhum, nenhuma, alguns também, e você usa o N para poder fazer perguntas. O no é sempre nenhum, nenhuma. Então aqui é o primeiro exemplo aqui, I don't have any money, ou seja, não tenho nenhum dinheiro. Você não pode usar I don't have no money, porque você está usando don't. Senão você vai negar duas vezes. No nosso caso, a gente pode negar duas vezes, que a gente não tem dinheiro mesmo. Mentira, mas gramaticalmente falando, está errado. Se você ouvir alguém falar I don't have no money, você vai entender, mas gramaticalmente está errado. Entendeu? Se aqui fosse I have
se você não tivesse usado esse don't aqui, se ela não tivesse colocado esse exemplo don't, aí seria have no money. Como ela usou o don't, você usa o any. I don't have any money. Entendeu? Na letra A, would you... Aí tem o parênteses aqui. Ela está colocando um verbo, to like, e coffee, um substantivo, sujeito. Não, substantivo. Então vai ficar would you, é uma pergunta, né? Porque está usando o modal verb, o verbo auxiliar, que é o would, que é o nosso compraria, andaria, cagaria, dançaria, esse iria, nossa, esse would aqui. Então, would you like é uma pergunta. Se você colocar would you, nesse caso aqui, ela está oferecendo café. A pessoa está oferecendo café. Would you like, já que ela está te oferecendo café, a intenção dela é que você aceite. Então, quando a intenção é que você aceite, você vai fazer a pergunta com some, porque você quer uma resposta positiva. Então, você vai perguntar, would you like, que o like aqui, some coffee? Porque se eu virar para você e falar assim, would you like any coffee? Tipo assim, quer ou não quer, caralho? Entendeu? Não é uma, eu estou te fazendo uma pergunta que eu, whatever, tanto faz, se você vai aceitar ou não. Então é meio, pode se considerar meio rude, vamos dizer assim. A outra aqui, a B, é I have friends Nova Lima. Ok, você pode falar... Aí depende, se você tiver amigos, você pode falar assim, I have some friends in Nova Lima. Ou se você não tiver, você pode responder I don't have any friends in Nova Lima. Por que você está usando any? Porque você usou o don't, o do not. Se você quer usar o no, você vai falar I have no friends em Nova Lima. Porque você não pode usar I don't have no friends em Nova Lima, porque você vai negar duas vezes. Se você quiser usar o verbo auxiliar, o don't, você vai falar I don't have any friends em Nova Lima. Se você não quiser usar o don't, você vai responder I have no friends em Nova Lima. Ok. O próximo do you. Isso aí é uma pergunta, tá vendo? Tipo, a professora tá perguntando, você tem algum problema com o inglês? Aí vai depender da entonação, vai depender, tudo depende. Aí vai depender do que você quer que a pessoa responda, entendeu? Se você está perguntando para mim se eu tenho algum problema com o inglês por educação, você vai falar do you have any problem? Do you have some problems with English? Você tem algum problema com o inglês? Você fala sim, só. Você pode falar do you have any problems with English? Vai depender muito, entendeu? Mas os dois aqui, no meu ponto de vista, no meu ponto de entendimento, está correto. É isso. Next. Vamos para number 5. Complete the following sentences using many, much, few, little or lots of and the verbs in brackets. Acho que é isso que você falou também, que tinha dúvida, né? Ok. Many, muitos, much, muitos, few, poucos, little, poucos, lots of, muitos. Brackets é parênteses, tá? Então vamos lá no número 2. Quantificadores. Many, few, a lot or little. No seu texto lá, no teste, tá lots of, que é a mesma coisa que a lot of. Só que lots of é informal, mas significa a mesma coisa. Na página 25. Aqui. Many, few, a little. Many, few, a lot and little. Os chamados quantificadores em inglês são aquelas palavras que possibilitam expressar a ideia de quantidade. Assim, a diferença entre o uso de alguns desses quantificadores em inglês é sutil o suficiente para gerar dúvidas, como no caso de many, few ou a lot, little. Muitas dúvidas, inclusive, surgem na hora de fazer uma pergunta sobre quantidade, how much ou how many. Os dois significam quantos. Por isso,
Entender as particularidades do uso de cada um desses termos é importante para empregá-los corretamente. A diferença entre eles é que um é quantificador contável e o outro incontável. Acho que essa é a dúvida que você tem. Quantificador contável são aqueles que somos capazes de contar. One cat, two cats, 1 year, 3 years. Tipo, duas bicicletas, 3 carros, 3 cadernos, 3 celulares, tudo você consegue contar. Perguntas e respostas. Para perguntar sobre a quantidade desses substantivos, utilizo how many, o qual pode-se responder many ou few. Many, muitos, few, poucos. Para contável, quando você usa how many. How many cats are there on the street? Quantos gatos tem na rua? There are few ou there are many. É porque você consegue contar os gatos, entendeu? Você tá vendo, ele tem 3 gatos, 5 gatos, ou tem muitos gatos ou poucos gatos, mas é porque você consegue contar. Então você vai usar o how many. No caso aqui de quantificador incontável, são aqueles que não somos capazes de contar. Rain, water, milk, beer. Tipo, você não consegue contar a chuva, você não consegue contar a água. Entendeu? Quantas gotas de água tem no mar, por exemplo. É incontável. Perguntas e respostas. Para perguntar sobre a quantidade de substantivo, utiliza-se how much. Essa é a diferença. Para incontável, how much. E a resposta é a lot. Ou lots of, que está no seu teste. E little. É coisas que você não consegue contar, entendeu? Tipo, por exemplo, how much water is there in the fridge? There is a lot or there is a little. É isso. Voltando para o seu exercício. Vamos lá. Primeiro exemplo aqui. How much money do we have? Dinheiro a gente não conta. A Beyoncé, por exemplo, conta os dinheiros que ela tem e não conta, né? Por isso está usando much. How much money do we have? Porque é número também, né? Número é incontável. Por isso, nesse caso. Dinheiro, então, é sempre how much. Isso é uma coisa, uma regra que você pode guardar sempre. Não questiona, Deus quis assim. Dinheiro é incontável. How much money do we have? Na letra A aqui, what a nice party. There, verbo to be, beautiful people here. Então, uma coisa para poder te ajudar, tipo people, plural, pessoas. O singular de people é person. Então, o verbo to be aqui, você sabe que vai ser no plural. Então, there are, de existir, né? O ter de existir. E pessoas você conta. Isso é muito aqui pensando, isso é muito. Depende muito, tipo, se você estiver no meio de uma multidão, você pode falar there are lots of beautiful people here. Entendeu? Que é incontável, tem gente bonita pra caralho. Então, tipo, there are many beautiful people aqui, mas acho melhor colocar many, porque você conta pessoas, né? Então, many é melhor. O outro aqui é how. Esse int que eles colocaram aqui é o para você usar o many, much, few, little, lots of. Então, how a stove. Stove é fogão, né? To cost. Outra coisa também, eu sempre coloco o verbo com o to para você saber que está no infinitivo, tá? Então, to cost. Mas aí você vai usar dependendo do que for a frase aqui, né? Então, esse aqui, esse cost pode mudar. Então, é só para saber que está no infinitivo.
Tipo to be na letra A aqui, que mudou para are. Então aqui, já que está perguntando quanto custa o fogão, um fogão, então você sabe que custa dinheiro. É much, né? How much é uma pergunta que tem um ponto de interrogação aqui. Então, quanto custa um fogão? How much does a stove cost? Prestar atenção também que isso aqui é presente e é terceira pessoa, né? Então, sempre o verbo vai na terceira pessoa, o verbo regular só coloca o S, né? Costs. Mas como uma pergunta, então o verbo volta para o infinitivo. Isso tem que prestar atenção. Então, o outro é negativo. O outro é how bedrooms. Bedroom é quarto, então quarto você conta. Se é contável, é many. Ok. Number 6. Use the reflexive pronouns myself, yourself, and the adverbs of frequency. Usually, sometimes, always, etc. To complete the sentence. Look at the example below. Esse aqui é... O pronome reflexivo é meu, seu, deles, então myself, yourself, themselves, herself, himself, ourselves, yourself, themselves, yeah. O pronome reflexivo você sempre usa tipo no final das frases, tipo assim. Tipo, eu fiz os livros de inglês sozinho, tipo, by myself. Me, myself and I, a música da Beyoncé lá. Então, o pronome reflexivo, né, que reflete a minha pessoa, a pessoa, tipo, faça o exercício você mesmo, do the exercise yourself. Tipo, você mesmo, eu mesmo, eles mesmos, esse mesmo. O advérbio de frequência, de verbs of frequency, é daquele primeiro exercício que está lá em cima, que eu falei com você, do how often, aqui, a de frequência, que é a resposta do número 2 aqui. É esse advérbio de frequência aqui. Então, tipo, o exemplo que I usually clean the house by myself. Esse usually eu acho que a gente usou no número 2, que eu dei o exemplo aqui. Every time, usually, I watch TV every night. Então aqui, I usually clean the house by myself. Então, normalmente, eu limpo a casa eu mesmo. Então você vai usar o myself, que é o pronome reflexivo, e o de frequência. Então, o de frequência é usually, e o reflexivo, eu mesmo, tu mesmo, ele mesmo, tá. Então, my children, tipo, meus filhos, esse children pode ser meus filhos ou minhas crianças, dá na mesma. Meus filhos normalmente estudam por si só. Esse por si só também é o reflexivo. Então seria my children usually study by themselves, porque é no plural, por eles mesmos. Deixa eu só escrever aqui. I, myself, you, yourself. He, himself. She, herself. We, ourselves. Fiquei na dúvida, acho que é ourselves. Os mesmos, peraí. Yeah. Ourselves. And you de vocês, plural. Yourselves.
themselves. Ok. A letra B, she goes to the park by because it's dangerous there. Aqui tá falando que ela vai para o parque by because é perigoso. Então aqui você tem uma noção. Ela vai no parque é perigoso. Então, tipo, ela não vai. Então, she never goes to the park by herself. Porque ela, she, because it's dangerous there. E assim por diante. Number 7. Make questions for these answers. Isso é fácil. When is your birthday? My birthday is on June 3rd. A resposta da letra A é I'm washing my car because I have a party tonight. Então, eu estou lá. Gata, uma coisa que ajuda muito, pelo menos quando a gente está começando, que eu acho que ajuda muito, é você sempre passar para o português. Porque ainda o seu cérebro não está acostumado a pensar em inglês, entendeu? Então, cara, traduz. Melhor coisa que você faz, traduz e não tenta, tipo, fazer rápido. Tipo, principalmente quando você está no speaking, não tenta responder rápido. Responde calmo, tranquilo, pensa e responde. O negócio é fazer certo. Porque às vezes, muitas vezes a gente quer falar rápido. O povo acha que fala inglês tem que falar rápido. Não, você não tem que falar rápido. Você tem que falar certo. Então você fala devagar. Não tem a necessidade de você mostrar que você fala inglês se você está falando rápido. Você não é nativo. Então vai de boinha, sabe? Se você tiver alguma dúvida, cara, passa para português. É a melhor coisa que você faz. Então, tipo aqui, I'm washing my car because I have a party tonight. Tipo, eu estou lavando meu carro hoje porque eu tenho uma festa à noite. Aí você tem que fazer uma pergunta. Tipo, por que você está lavando seu carro? Eu estou lavando meu carro porque eu tenho uma festa hoje à noite. Então a pergunta vai ser: Why are you washing your car? Eu estou lavando meu carro porque, então, tipo assim, às vezes é muito mais fácil você passar por, porque isso aqui é muito fácil. Mas às vezes é mais fácil você passar por português, pra você saber entender a resposta e você fazer a pergunta, entendeu? A letra B, yes, Julie's going there with us. Sim, Júlia tá indo lá com a gente. Então a pergunta vai ser: ou você pode fazer Júlia está vindo ou Júlia está indo lá. Então, você pode perguntar: Is Julie going there? Sim, Júlia está indo lá com a gente. Simples. Number 8. What time is it? Acho que no livro aqui tem um negócio bacana para te ensinar. Peraí. Book 5. Yeah. What time is it? 9. Então. Aqui. Tá tudo desconfigurado essa minha letra. Cadê? Aqui. What time is it? Vamos lá. Agora é hora de aprender como perguntar as horas em inglês. Em muitos casos, as horas podem vir acompanhadas de algumas expressões de tempo. Ok. Day dia, today hoje, yesterday ontem, the day before yesterday, anteontem, tomorrow amanhã, the day after tomorrow, depois de amanhã, morning, manhã, afternoon tarde, evening noite, night noite, tonight essa noite, midday meia-noite, at noon ao meio-dia, midnight meia-noite. Eles usam muito o noon para meio-dia. At midnight, à meia-noite. Ok. Para perguntar as horas, em inglês utilizando as seguintes expressões: What time is it? What is the time? Have you got the time? Do you have the time? Could you tell me the time? What time? Could you tell me the time? Ok, ou pode ser também Could you tell me what time is it?
Para informar as horas em inglês, se o it is ou it's e os números correspondentes. It is 2:27, it is 9:40 ou just 9:40. Depende muito, tá? Eles usam muito esse past aqui. Muito, 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 muito. As horas dependem muito do lugar para onde que você vai, sabe? Tipo, 12:05, você pode falar 11:05, então você pode falar 11:05. Então eles usam primeiro o 5 past, 10 past e depois as horas, o número principal, entendeu? Tipo assim, 5 minutos se passaram depois das 11 horas. Uma bosta. A expressão o'clock é utilizada para indicar as horas exatas. Exemplo. Tá. 5 horas, it is 5 o'clock. 7, it is 7 o'clock. A expressão past é usada para indicar os minutos antes dos 30. É isso aí. E depois dos 30 tem o to. Tipo 3:25, it is 3:25 or it is 25 past 3. Eles usam muito isso aqui. Na verdade eles só usam isso, é um saco. Porque eu custa entender, na verdade. O outro aqui 2:10, it is 2:10 or it is 10 past 2. Também eles usam muito a quarta. A expressão quarta é usada para indicar o quarto de hora, 15 minutos. 1:15 é it is a quarter past 1. 9:15 it is a quarter past 9. Half past, muito eles usam aqui, um saco. It is 4:30 or it is half past 4. Meu cérebro custa a entender isso aqui. Enfim, é isso. Um saco. E tem o AM, PM, né? AM, PM, AM de manhã, PM depois do meio-dia. AM significa ante-meridian, PM post-meridian. Isso é muito importante, porque eles não usam aqui 24 horas, entendeu? 15 horas, 16 horas, não. É PM, AM. Então aqui, what time is it? 4:40, it's 4:40. Or is 20 to 5. 20 para. Aí é bem brasileiro aqui, bem tipo português. 20 para 5. 7:15. Você pode falar it's or it is 7:15. Ou pode falar a quarter past 7. Letra B, 12 AM. Então você sabe que é meia-noite. Então it's midnight. E é isso, essa aí tá tranquilo. The end. Yay!